Atualmente, as atrações turísticas mais famosas de São Francisco incluem uma enorme ponte vermelha e uma prisão abandonada. No entanto, antes, o famoso passeio de $60 para toda a família levava os visitantes a Alcatraz, uma prisão federal de segurança máxima que abrigava muitos criminosos perigosos, e sim, exclusivamente homens. Hoje, vamos explorar como era a vida de um prisioneiro em Alcatraz. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Fatos Aleatórios e nos contar qual marco histórico famoso você gostaria de saber mais. Celas Alcatraz mantinha uma ocupação extremamente rigorosa nas suas celas, com um único prisioneiro por vez. A prisão tinha capacidade para 330 homens, o que significava que as celas eram individuais, garantindo um nível de segurança e privacidade únicos. Isso fez de Alcatraz uma espécie de Mykonos das prisões federais, com alguns prisioneiros até mesmo pedindo para serem enviados para esse destino exclusivo, aproveitando a comodidade de suas estadias obrigatórias. As celas de Alcatraz estavam organizadas em blocos, sendo os blocos B e C os responsáveis por abrigar 336 celas, cada uma com dimensões de 1,5 metros por 2,7 metros, bem pequenas e apertadas. Já o bloco A era o verdadeiro destaque entre os blocos. Uma fileira de celas, algumas danificadas, com grande potencial de reclusão, mas esse bloco não era usado para abrigar prisioneiros por longos períodos. O bloco D, por sua vez, era destinado aos prisioneiros em confinamento solitário. Embora essas celas fossem um pouco mais espaçosas que as convencionais, os prisioneiros eram forçados a passar 24 horas por dia em seus confines, com uma única exceção semanal, o tempo limitado no pátio de recreação. O período de confinamento solitário variava de alguns dias a várias semanas, e como o ex-presidiário Jim Kinlan disse, um dia no buraco parecia uma eternidade. Assistência médica. Os prisioneiros em Alcatraz tinham direito a 4 coisas essenciais: comida, roupas, abrigo e assistência médica, enquanto outros privilégios, como o acesso à biblioteca, eram conquistados ao longo do tempo. Quando um prisioneiro chegava a Alcatraz, ele vestia o uniforme padrão da prisão, já carimbado, e passava por um processo que incluía banho, revista e exames médicos superficiais. Os prisioneiros de Alcatraz recebiam 3 refeições diárias, um teto sobre suas cabeças, sob o qual eles não podiam sair, e acesso ao hospital da prisão caso precisassem de atendimento médico. O hospital de Alcatraz oferecia não apenas cuidados médicos, mas também serviços odontológicos e psiquiátricos. Até a década de 1950, a prisão contava com um médico residente, mas, devido a cortes orçamentários, essa posição foi eliminada, sendo substituída por médicos contratados nos últimos anos de funcionamento da prisão. Além disso, o hospital servia como lar para prisioneiros muito doentes, alguns dos quais passavam grande parte de suas penas internados na enfermaria. Robert Stroh, o famoso Homem-Pássaro de Alcatraz, passou 11 dos seus 17 anos no hospital devido a uma infecção renal e à necessidade de isolamento, pois era considerado perigoso. A biblioteca de Alcatraz era repleta de pilhas de livros, revistas e outros materiais de leitura. Mas o acesso à biblioteca era um privilégio conquistado pelos prisioneiros por bom comportamento. Caso um prisioneiro fosse punido, esse privilégio poderia ser retirado. Os presos não podiam ir até a biblioteca. Em vez disso, aqueles com permissão preenchiam um cartão todas as manhãs, solicitando os itens que desejavam, a partir de um catálogo disponível. Os livros, revistas e outros materiais eram entregues nas celas, com qualquer conteúdo relacionado a crime sendo removido antes da entrega. Como a leitura era uma das poucas atividades de lazer disponíveis, muitos prisioneiros de Alcatraz aproveitaram ao máximo o que a biblioteca tinha a oferecer. Alguns estudaram direito, aprenderam novos idiomas ou participaram de cursos por correspondência oferecidos pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Outras atividades recreativas estavam disponíveis para os prisioneiros que demonstravam bom comportamento, incluindo jogos como xadrez e softball. Além disso, havia a possibilidade de visitas familiares e a chance de trabalhar dentro da prisão. Na década de 1950, os prisioneiros passaram a ter acesso a fones de ouvido para ouvir rádio e podiam assistir a filmes no auditório. Porém, assim como os privilégios da biblioteca, qualquer uma dessas regalias poderia ser retirada se o prisioneiro desobedecer às regras.
A banda de Alcatraz, chamada Rock Islanders, era formada por prisioneiros que haviam conquistado o direito de participar, e as posições na banda eram altamente cobiçadas. Ao longo dos anos, houve uma rotatividade de membros, mas até mesmo o famoso Al Capone fez de tudo para entrar na banda, o que acabou conseguindo. Capone escreveu para seu filho, dizendo que havia aprendido a tocar violão tenor, banjo tenor e estava começando a aprender a tocar mandola, eventualmente tocando mais de 500 músicas. De acordo com o ex-guarda George Gregory, a banda era apenas um pouco melhor do que a quarta ou quinta série, mas teve um grande impacto na autoestima dos prisioneiros. A banda se apresentava durante as festas no refeitório aos domingos, e também fazia shows em eventos especiais. Os prisioneiros podiam comprar seus próprios instrumentos musicais, mas, após as novas regulamentações de 1956, as práticas musicais eram restritas a um horário específico, das 17h30 às 19h30. Qualquer instrumento tocado fora desse horário era confiscado, e o prisioneiro que violasse a regra enfrentava medidas disciplinares. As celas de Alcatraz eram pequenas e simples, com poucos móveis, basicamente uma cama de aço, uma pia e um vaso sanitário. Quando Jim Kinlan, um futuro crítico do Yelp e um prisioneiro notório, chegou a Alcatraz, ele descreveu seus novos aposentos como bastante rudimentares, destacando a cama de aço, o colchão de palha e o travesseiro sujo e irregular. Ele também notou que o vaso sanitário não tinha assento e a pia tinha apenas uma torneira, que fornecia apenas água fria. Os prisioneiros não podiam trazer itens de fora, e até então, não havia uma loja de presentes em Alcatraz, o que tornava os confortos extremamente escassos. No entanto, após as reformas na prisão na década de 1950, os prisioneiros puderam comprar certos itens, como livros didáticos, cursos por correspondência, instrumentos musicais e assinaturas de revistas. O primeiro diretor de Alcatraz, James A. Johnston, foi um homem bastante rígido, instaurando uma regra de silêncio que perdurou até 1937. Sob seu comando, os prisioneiros eram obrigados a manter o silêncio durante a maior parte do tempo, podendo apenas falar durante as refeições ou no período de recreio. Johnston, no entanto, tinha pouca preocupação com os hábitos dos prisioneiros quando se tratava de fumar, permitindo que eles consumissem até 3 maços de cigarros por semana. Isso fez com que fumar fosse mais comum do que falar dentro da prisão. Para driblar as regras de silêncio, os prisioneiros encontraram uma maneira criativa de se comunicar entre si, usando tubos instalados entre as celas, criando algo como um telefone improvisado, muito parecido com os tradicionais telefones de lata. A regra do silêncio acabou sendo suspensa por ser difícil de impor e extremamente cruel. No entanto, a regra de ouro do silêncio permaneceu em vigor para os prisioneiros problemáticos que eram enviados para confinamento solitário. Jim Kinlan, o ex-presidiário, descreveu a experiência como um período de total silêncio e escuridão, sendo essas as únicas companheiras durante os 19 dias que passou no buraco. Prisioneiros de Alcatraz recebiam 3 refeições por dia: café da manhã às 6h45, almoço às 11h40 e jantar às 16h25. No entanto, a comida era considerada a melhor servida no sistema prisional federal. A equipe da cozinha de Alcatraz se orgulhava do que preparava para os prisioneiros, com alguns funcionários vindo de origens culinárias. Como o ex-presidiário Brian Conway lembrou em 1938, a comida em Alcatraz era muito melhor do que a comida comum das prisões. No jantar, por exemplo, serviam carne, feijão, café, pão e aipo. Para o jantar, o cardápio incluía chile, tomates, maçãs e chá quente. De acordo com um menu de 1946, o café da manhã era composto por frutas cozidas, cereais, leite, pão e café. O almoço era a maior refeição do dia, incluindo sopa e carne, como costeleta de porco assada ou carne bovina com torta de panela. O jantar frequentemente consistia em sobras dessas refeições generosas, dignas de um banquete, com direito até à sobremesa, como torta de maçã. Como muitos de nós, apenas tentando passar o tempo, o trabalho se tornou a principal forma de os prisioneiros de Alcatraz ocuparem seus dias. Aqueles que não estavam em confinamento solitário podiam trabalhar em diversos setores, como lavanderia, cozinha ou nas docas. Após o café da manhã,
Os prisioneiros marchavam para seus postos de trabalho e recebiam uma remuneração de 5 a 12 centavos por hora. Trabalhos em indústrias como lavanderia ou marcenaria ofereciam uma vantagem adicional: a possibilidade de reduzir a pena. No primeiro ano, os prisioneiros podiam descontar 2 dias de pena por cada mês trabalhado, aumento para 4 dias a partir do segundo até o quarto ano, e finalmente 5 dias por mês após 5 anos de trabalho. Contagem: os prisioneiros de Alcatraz eram contados várias vezes ao dia para garantir que estivessem sempre sob vigilância. Brian Conway, ex-presidiário, observou que o toque do sino era o sinal para a contagem, um processo extremamente sério que ocorria frequentemente, mais de 13 vezes ao dia, muito mais do que a cada 30 minutos, como se pensava. Os prisioneiros se alinhavam fora de suas celas e eram contados logo pela manhã, a caminho do café da manhã no refeitório. Após as refeições, eram contados novamente antes de irem para o trabalho, onde passavam por outra contagem. Além disso, os prisioneiros eram contados antes e depois do almoço, mais uma vez durante o meio-dia, antes do jantar, depois do jantar em suas celas, e em algumas ocasiões até depois que as luzes se apagavam, às 21h30. Caixa de informantes: quando Brian Conway chegou a Alcatraz, ele foi apresentado à caixa de informantes, um dispositivo de metal usado para revistar os prisioneiros em busca de contrabando. A caixa de informantes era bastante eficaz. Conway se lembrou de que o alarme da caixa disparava toda vez que um prisioneiro vinha da lavanderia. Depois de uma busca aparentemente gentil, descobriu-se que a caixa estava ativando o alarme devido aos fechos metálicos nos sapatos dos prisioneiros. Poucos dias depois, no entanto, a caixa de informantes permaneceu estranhamente silenciosa enquanto 2 homens carregavam facas nos bolsos. A caixa era um dos 3 detectores de metal da prisão, usados tanto para prisioneiros quanto para visitantes. Um momento particularmente embaraçoso ocorreu quando a mãe de Al Capone passou pelo detector, e o metal de seu espartilho fez o alarme disparar repetidamente, forçando Mama Capone a se despir para que a situação fosse resolvida. Correspondência: como boa parte da vida em Alcatraz era baseada em privilégios conquistados e não em direitos, os prisioneiros tinham sérias restrições quanto à correspondência com o mundo exterior, sendo constantemente vigiados pelas autoridades prisionais. Prisioneiros em confinamento solitário não podiam receber cartas, enquanto os prisioneiros bem comportados podiam enviar e receber correspondência, embora sempre sob monitoramento rigoroso. Mesmo assim, como Brian Conway lembrou, as cartas geralmente eram de ou para parentes próximos, e no Dia das Mães, os prisioneiros podiam escrever para suas queridas mães, e era importante que fizessem isso, pois essas mensagens eram frequentemente a única forma de contato pessoal. Essas cartas precisavam ser aprovadas pelos funcionários da prisão, e frequentemente eram reescritas manualmente, com uma cópia entregue ao prisioneiro. As visitas também eram fortemente regulamentadas. Os prisioneiros podiam solicitar permissão para receber visitas apenas depois de ganharem o direito a esse privilégio. Eles recebiam uma visita de 90 minutos por mês, de um parente próximo ou cônjuge, com a conversa acontecendo através de um telefone, separado por uma janela de vidro. Essas interações eram minuciosamente monitoradas, e qualquer menção a outros prisioneiros resultaria em sérias consequências, interrompendo a visita. Como retratado no clássico filme Escape de Alcatraz de 1979, escapar da prisão de Alcatraz era quase impossível. Contudo, ao longo de sua história, houve 14 tentativas de fuga envolvendo 36 prisioneiros. Considerando que o total de reclusos ao longo dos anos foi de 1.545 homens, esse número representa uma fração bem pequena, o que torna as tentativas de fuga ainda mais ousadas, já que escapar da ilha era extremamente traiçoeiro sem um barco. Joe Bavers foi um dos primeiros a tentar escapar, mas ao pular uma cerca, foi baleado e morreu devido aos ferimentos. No ano seguinte, Theodore Cole e Ralph Rose tentaram nadar até São Francisco, mas uma tempestade os arrastou para o mar, e seus corpos nunca foram encontrados. Outras tentativas fracassaram em 1938, 1939, 1941 e 1943. Em 1945, John Gilles fez uma tentativa ousada. Ele montou um uniforme improvisado ao reunir materiais enquanto trabalhava na lavanderia.
Ele finalmente conseguiu chegar até Angel Island, mas foi capturado e levado de volta para a prisão. O ano seguinte ficou marcado pela famosa Batalha de Alcatraz, quando 6 prisioneiros dominaram os guardas e roubaram suas armas, mas logo descobriram que ninguém sabia onde estava a chave do pátio de recreação. Em um ato de desespero, iniciaram uma revolta que resultou em troca de tiros entre prisioneiros e guardas. A batalha durou 2 dias, com 3 prisioneiros e 2 guardas mortos. Alguns prisioneiros tentaram fugir nadando, mas nenhum conseguiu alcançar a costa, e alguns corpos nunca foram encontrados. Em 1962, Frank Maurice e os irmãos Anglin, John e Clarence, desapareceram de suas celas e nunca mais foram vistos. Esse desaparecimento inspirou o filme Escape from Alcatraz. A teoria mais aceita é que o trio escapou através de orifícios de ventilação ampliados em suas celas e tentou nadar até um local seguro. Presume-se que tenham morrido no mar, mas nunca houve confirmação. Doença mental. Brian Conway, um ex-presidiário, afirmou que a monotonia e a disciplina rigorosa de Alcatraz afetaram seriamente a saúde mental dos prisioneiros. Durante seu último ano de sentença, 14 dos 317 prisioneiros ficaram violentamente insanos, e vários outros também sofreram danos psicológicos. Os médicos da prisão muitas vezes suspeitavam que os prisioneiros fingiam doenças mentais para obter vantagens. Um exemplo foi o prisioneiro Joe Bavers, que foi admitido em Alcatraz em 1934. Depois de se recusar a trabalhar, ele foi colocado em confinamento solitário. Após atacar 2 guardas, foi diagnosticado com epilepsia, mas um psiquiatra mais tarde sugeriu que ele poderia estar realmente psicótico, embora fosse possível que ele estivesse tentando enganar os médicos para obter algum tipo de benefício. Eventualmente, após ser retornado à sua cela, Bavers tentou tirar a própria vida e morreu em 1936 enquanto tentava escapar. O que você acha de Alcatraz? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Enquanto isso, confira outros vídeos sobre o tema.